Micro-ondas causam, assim, sempre teve a ideia de que o micro-ondas usa o negócio dele, não sei o que, não sei o que, e aí emite radiação ou uma coisa parecida. Vamos encurtar que não, né? O micro-ondas não causa. É verdade que micro-ondas... Não tem muitas coisas que causam, literalmente, causam o câncer. Muitas coisas são agentes externos que você não pode comprovar, mas que a somatória de utilização deles contínua acaba cooperando no máximo para o surgimento de mas não uma vasta gama de coisas que a gente conhece não é causadora do câncer, ela no máximo é potencializadora de alguma causam coisa. câncer? A resposta curta e grossa é que não. E nem mesmo se você estiver dentro do micro-ondas. E só pra deixar claro, entrar em micro-ondas não é uma boa ideia. Você talvez já tenha ouvido alguma... Eu sei que vocês acham, não, mas ele avisar que entrar no micro-ondas não é uma boa ideia é algo meio inútil, mas não é. Eu explico por quê. Sabe aquelas embalagens de coisas, de conteúdos eletrônicos, digamos, de um fone de ouvido, sei lá, da Apple? Ele vem escrito para não inserir aquele objeto. Sim, é isso que você está pensando. A Apple ela tem que se preocupar de falar com a pessoa. Por favor, não introduza nosso produto no seu orifício. Então, assim, a gente acha que não é necessário alguns tipos de instruções, porém, na verdade é assim. Só existem os avisos porque existe um histórico de que já aconteceu. Isso é para qualquer coisa. Só existe um aviso para coisas que já aconteceram. Que ninguém é tão perfeitamente ansioso a ponto de prever um possível acidente com aquela coisa. Não, o ser humano inventa um meio de ter um acidente com aquela coisa. E aí a gente avisa que não é pra cometer aquilo. Algumas informações assustadoras sobre micro-ondas, e se não, eu vou ajudar com algumas. A radiação do micro-ondas é perigosa. Comida aquecida no micro-ondas faz mal. Ficar perto de um micro-ondas ligado pode causar câncer. Durante uma trovoada tem que cobrir os espelhos pra não tomar choque. Não pode entrar na piscina depois de comer. E aqui eu gostaria de dizer que isso é tudo besteira e terminar fazendo um shorts ao invés de um vídeo longo. Mas a história não é tão simples. Você tem o direito de se preocupar com a sua saúde e o direito de saber como um eletrodoméstico quase mágico afeta ela. Então esse vídeo vai te ensinar tudo o que você precisa saber para entender por que o aparelho de micro-ondas é seguro, mesmo com a radiação de micro-ondas... Selo eu sabo de segurança. Eu sabo. Não sendo. Em 2018, cientistas da Universidade de Londres e da Universidade... Prevalência de crenças sobre causas reais e míticas do câncer e sua associação com características sociodemográficas e relacionadas à saúde. Resultados de uma pesquisa transversal na Inglaterra. Jennifer A. McGowan, Joe Waller e Samuel J. Smith. A literatura sobre a conscientização da população sobre causas reais do câncer está crescendo, mas relativamente pouco se sabe sobre a prevalência de crenças populares em relação às causas míticas do câncer. Esse estudo teve como objetivo estimar a prevalência dessas crenças e a sua associação com características sociodemográficas e comportamentos de saúde. Leeds fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas a respeito do que elas consideravam serem as possíveis causas de câncer. As pessoas eram apresentadas, sem que soubessem, a 23 fatores. Alguma coisa ali... Princípios ativos, princípios passivos... Pessoas com obesidade, queimaduras solares... Todos eles praticamente... Todos esses três, a obesidade tá na maior área. Idoso, menor. Álcool um pouco menor do que idoso. Então idoso pode se ferrar. Carne vermelha processada. Tá ali perto do álcool. PA baixo, não sei o que é. HPV, baixo FV. Estresse e vícios alimentares também ajudam muito. Frequências EM, alimentos GM. Geneticamente modificado, eu creio. Linhas de energia, celulares e aerosóis estão ali basicamente na mesma faixa. Traumas físicos, produtos de limpeza. Aerosóis, traumas físicos e produtos de limpeza estão tudo na mesma linha. Forno micro-ondas está na penúltima. Sendo 11 comprovadamente associadas ao câncer e 12 sem comprovação científica. Então uma pergunta era feita. Quanto você concorda que cada um desses fatores aumentam a chance de uma pessoa desenvolver câncer? E entre as principais conclusões do artigo, os pesquisadores demonstraram preocupação com duas coisas. A primeira era que praticamente metade dos fatores de risco ligados ao estilo de vida não foram reconhecidos pelas pessoas. E a segunda era que, por outro lado, as crenças em causas equivocadas para o câncer foram muito comuns, como as relacionadas às frequências eletromagnéticas.
inclusive micro-ondas. Ou seja, existe alguma falha na hora de comunicar as verdadeiras causas de uma das doenças mais preocupantes da modernidade. E é muito importante diferenciar coisas que de fato ameaçam a nossa saúde de coisas que só parecem ser uma ameaça. Acreditar que qualquer coisa pode provocar câncer faz com que nós tenhamos uma falsa noção de que tudo é inevitável, e isso tem nome: fatalismo. No fatalismo, nós deixamos de cuidar de fatores que realmente podem prejudicar a nossa saúde, como fumar cigarro ou consumir álcool ou ter uma alimentação ruim, e nós acabamos nos preocupando com causas sem comprovação científica, como, por exemplo, o uso do forno micro-ondas. Como usar a inteligência artificial para aprender inglês mais rápido? Veja esse desafio simples que vai te ensinar como fazer isso. Você vai precisar responder às preocupações de saúde pública sobre a exposição à radiação eletromagnética. A Organização Mundial da Saúde lançou em 1996 o Projeto Internacional EMF. Caramba, agora que eu percebi que World Health Organization, né, a Organização Mundial da Saúde, na verdade, a gente pode abreviar a Organização Mundial da Saúde para WHO. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde é nada mais, nada menos do que uma coruja. Ele reúne todo o conhecimento científico que existe sobre o assunto. O projeto avalia os efeitos na saúde e no meio ambiente das chamadas radiações não ionizantes. E aqui é importante abrir um parênteses. Mas antes de eu abrir esses parênteses, você já sentiu que quer um desafio a mais na sua vida ou mudar de carreira completamente? Se sim, eu recomendo a Alura. A Alura é a maior escola demandada ao fim. E aqui na descrição ou do comentário fixado você tem 15% de como ela afeta o nosso corpo. Nós podemos classificar a radiação em dois tipos: ionizante e não ionizante. Radiação ionizante é toda radiação que consegue destruir moléculas, inclusive a do seu DNA. E esse é o tipo de radiação perigoso, que tem potencial de causar câncer. Ser exposto a quantidades significativas de radiação ionizante faz mal à saúde, sem sombra de dúvidas. Dentro dessa categoria nós temos, por exemplo, o raio-x, que tem um uso médico muito importante. Mas aqui nós temos um detalhe importante: ir fazer o raio-x não é muito perigoso, mas ser exposto repetidamente à radiação de raio-x pode ser. E é por isso que técnicos de radiação, assim como médicos e enfermeiros que trabalham com equipamento, precisam ter um protocolo de proteção. Já a radiação não ionizante é o oposto. Ela não consegue destruir moléculas. E existem vários tipos de radiação assim. Ondas de rádio, por exemplo, atravessam o seu corpo a todo momento sem causar nenhum efeito biológico significativo. Só que nem todo tipo de radiação não ionizante é tão inerte quanto as ondas de rádio. Radiação é simplesmente energia se movendo. E o quanto dano essa energia causa depende de quanta energia a radiação carrega. A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação estabeleceu a fronteira entre radiação ionizante e não ionizante em 12,4 elétron-volts, que é uma medida de energia. Ou seja, se uma radiação com mais de 12,4 elétron-volts de energia por partícula entrar em contato com você, ela é capaz de causar danos no seu DNA. Só que a radiação do micro-ondas tem 10.000 vezes menos energia do que isso. Ou seja, não, micro-ondas não causam câncer. E também não contaminam a comida que você esquenta. Mas isso não significa que a radiação de micro-ondas é inofensiva. E é aqui que eu preciso explicar como um forno de micro-ondas funciona. As micro-ondas que nós utilizamos nos aparelhos para aquecer os alimentos em casa são geradas por válvulas eletrônicas especiais. O coração de um forno micro-ondas é uma válvula chamada magnetron, que parece o nome de um transformer, mas infelizmente não é. Quando ele é ligado, um eletroímã produz um campo magnético bem forte, e isso faz com que os elétrons girem em espiral. Esse movimento dos elétrons induz um campo eletromagnético, e uma antena na ponta do magnetron é quem emite as micro-ondas. As ondas produzidas são direcionadas por um guia até onde a comida está. As paredes metálicas do forno absorvem muito pouco dessa energia. A maior parte acaba sendo refletida dentro do próprio forno para formar ondas estacionárias e aquecer o alimento. Basicamente, as ondas de micro-ondas ficam dançando enquanto a comida gira e aquece. Segundo uma portaria do Inmetro, no Brasil a frequência de operação de um micro-ondas deve ficar entre 300 MHz e 30 GHz na hora de esquentar alimentos e bebidas na sua cavidade. A forma como o micro-ondas aquece os alimentos na realidade é um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. Uma molécula polar como a água... É claro que é um aquecimento dielétrico, porque ele é um eletrodoméstico, então é um aquecimento de elétron. Quando inserida em um campo elétrico, tende a girar de maneira a se alinhar com o campo. Ou seja, moléculas de água são como pequenos ímãs, que apontam para o norte de campos magnéticos intensos. Mas a onda de micro-ondas é um campo eletromagnético, como todo tipo de luz. E essa onda é, em parte, um campo magnético que muda de direção bilhões de vezes por segundo. E como as moléculas de água querem se alinhar com o campo magnético, as moléculas ficam loucas girando de um lado para o outro, tentando acompanhar as mudanças de direção do campo magnético.
Falam, inclusive, pra você colocar um copo d'água perto das coisas que você esquenta no micro-ondas, que aí melhora, por algum motivo, a comida. Alguma A coisa assim. radiação do micro-ondas. E É assim, estranho. as micro-ondas provocam rotação das moléculas de água que, ao girar, raspam nas moléculas vizinhas, transformando a energia do seu movimento em calor. E é essa transferência de energia que faz com que a comida esquente. Esse fenômeno não é exclusivo da água e pode acontecer com outras moléculas polares. Mas a água é bem boa nisso. E até por isso que tem comidas que parecem ser mais difíceis de esquentar no micro-ondas. Na maioria das vezes é por causa de quanta água tem dentro delas. E também existe mais uma coisa que nos deixa seguros. As micro-ondas não atravessam os metais. É por isso que as paredes do micro-ondas são feitas de metal e nós estamos seguros do lado de fora delas. A porta permite a passagem da luz visível para nós vermos o que está acontecendo dentro do forno. Mas tem um filtro que impede a passagem das micro-ondas. Os furinhos na porta fazem com que a radiação que escape rapidamente se destrua em um efeito conhecido como interferência destrutiva. Mesmo assim, o Ministério da Saúde avisa que é importante checar se micro-ondas antigos ou em mau estado de conservação não possuem vazamentos. Aqui no Brasil, se um micro-ondas novo chega no comércio, o Inmetro faz um teste com ele. E depois desse teste, o regulamento técnico de qualidade é quem diz que o aparelho não emite radiações perigosas, nem apresenta toxicidade ou riscos similares devido ao seu funcionamento em utilização normal. Mas e se existisse um vazamento? Quais consequências nós teríamos para o corpo humano, segundo a ciência? Diferente de outras radiações, na faixa das micro-ondas ocorre uma diminuição da profundidade de penetração da radiação com o aumento da frequência em tecidos como a nossa pele. Na faixa típica de operação de um micro-ondas, a penetração da radiação é de cerca de 10 centímetros em tecido que tenha pouca água. Já no tecido com grande quantidade de água, a penetração da radiação de micro-ondas cai para menos de 3 centímetros. E a boa notícia é que o nosso corpo tem muita água, o que acaba sendo um grande escudo para nós. Mas com exposição intensa, o micro-ondas pode vir a aquecer o corpo humano e causar queimaduras. E se a exposição continuar, essas queimaduras podem ser bem profundas e afetar órgãos. Mas para isso você basicamente teria que entrar em um forno de micro-ondas ou virar a antena de micro-ondas pro seu tronco e ficar tomando um banho de radiação micro-ondas. Então sim, se você botar a cabeça em um micro-ondas e ligar ele de alguma forma, que já vai ser bem difícil, você pode sim causar danos ao seu cérebro. Ou mais... Eu acho que, assim, pelo menos eu acho que não é possível você fazer isso não. E se for possível, eu prefiro não saber que você tornou possível, porque aí significa que alguma coisa deu muito errado na sua vida, provavelmente né? aos seus olhos, que são órgãos mais superficiais. Mas na prática, um forno micro-ondas é tão seguro quanto a maior parte dos eletrodomésticos da sua casa. Nos últimos 30 anos, mais de 25 mil artigos estudaram os efeitos biológicos de radiação não ionizante, como micro-ondas. Então nós entendemos muito bem como esse tipo de radiação funciona e quais são os parâmetros seguros para o uso delas. Revisando de forma aprofundada essa literatura científica, a OMS concluiu que não há confirmação da existência de consequências para a saúde da exposição a campos eletromagnéticos de baixo nível energético. O que isso quer dizer na prática é que, desde que você não esteja requentando comida estragada ou usando um forno de micro-ondas danificado, não existe nenhum efeito negativo no fato de usar um micro-ondas para esquentar a comida. E eu espero que esse vídeo tenha sido tão interessante pra vocês quanto foi pra mim. Mas E do nada tem uma placa de YouTube aqui, algumas caras sem rosto, cabeça sem rosto, e um monte de instrumento musical que a gente não sabe se ele montou uma banda ou se ele é a banda. vocês gostariam de ver sendo desmistificado aqui no canal? Resumo do dia: pode esquentar sua comida no micro-ondas que não faz nada. Faltou um detalhe importante: como o foco do vídeo é sobre a radiação, não existe nenhum perigo mesmo, mas um hábito muito comum é usar vasilhas de plástico como potes de margarina e marmitas para esquentar a comida. Em altas temperaturas elas podem soltar químicos ou microplásticos que esses sim podem afetar a saúde. Depende do plástico. Tem baixas temperaturas como da geladeira mesmo, ele solta, por isso tem que comprar plásticos próprios para esse tipo de coisa. Nem toda garrafa d'água, por exemplo, é feito deles. Eu acho que aí já entra num outro quesito, né? O microplástico e a presença dele e o bem-estar, o mal-estar que ele faz. É sempre mal-estar, né? Vai ter bem-estar em microplástico. Mas é bem informativo. Agora vocês sabem que o micro-ondas está safe para vocês.